Boa noite, a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que vão acompanhar esse 22º podcast aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Irmãos, eu não vou mentir para vocês, eu demorei um pouquinho para fazer esse podcast porque Deus me orientou, mas não tinha marcado direitinho a data, a hora certa, tudo bem, né, irmãos? Mas nesse dia 13 de fevereiro de 2020, exatamente 10:02 da noite, dessa noite de quinta-feira, né, irmãos? É quinta-feira. Irmãos, e eu falo para vocês que estamos aqui na presença de Deus. Deus falou para mim que ia me auxiliar bastante. Então, irmãos, esse podcast levou um tempo, né, para nós preparar ele, fazer, né? O assunto, irmão, é muito sério. O assunto revelado pelo Espírito Santo é muito sério. E eu creio que tem alguém que pode estar passando por esta situação e necessita de uma orientação nessa parte. Então, irmãos, tem dias na nossa vida que dá tudo errado, dá tudo incorreto, dá nada certo para nós, né, irmãos? Dá nada certo. Aí nós vamos andando para lá, para cá, lamentando, né, com alguma raiz de amargura, com alguma tristeza, com algum desânimo. E aí você vai rebaixando, aí você não pode comer, você fica sem vontade de comer, você fica sem vontade de se alimentar, você fica sem vontade de falar com alguém, você fica sem vontade de conversar com as pessoas, você não tem aquele ânimo, você não tem aquele pique que você sempre tem para servir a Deus, para você louvar, para você cantar, né, irmãos? E esse problema, irmãos, é gravíssimo. A depressão, irmãos, vocês sabem, é um mal, irmão, presente em nosso meio, nos dias de hoje, irmãos. E nós sabemos, irmãos, que vocês que são informados, vocês sabem que a depressão, ela mata, irmãos. E ela começa sempre na parte física e vai até a parte espiritual. Muitas das vezes, vocês podem até não entender, pode ser algum resultado de algum pecado que você tem cometido, como no assunto dos pecados nós explicamos. Nós podemos verificar, irmãos, que a depressão se origina por causa do nosso desânimo, por causa de nós estarmos lá no profundo, né, irmãos? O suficiente para você realmente ver que tudo dá errado na tua vida. Então, irmãos, a gente tem que entender, irmãos, esse sentido espiritual. Então, irmãos, esses assuntos estão bem destacados. Pela orientação de Deus, nós vamos falar detalhadamente sobre a depressão. Nós vamos explicar que teve alguns personagens bíblicos que passaram por este problema de depressão, irmãos. Sim, irmãos, embora não relata explicitamente, se passou mesmo, mas assim, com sentimentos assim lá embaixo, que passaram, né? Que questionaram com Deus, né, irmãos? Querendo se matar, querendo a morte. Não é verdade? A gente também vai entender o que a Bíblia diz da depressão espiritual, irmãos. A Bíblia, ela diz claramente sobre a questão da depressão espiritual, para vocês conhecerem. E vocês vão entender também na questão de Elias, como que foi a luta dele também. Então, irmão, quando a gente lembra da depressão, na Bíblia, a gente pode, por exemplo, citar o exemplo de Elias. Elias, irmãos, embora ele tinha, com a orientação de Deus, enfrentado aqueles mais de 400 pessoas que adoravam a Baal, eles acabaram, irmãos, como diz assim nas Escrituras, eles seguiam a Baal. Depois que ele venceu, né, irmãos, Jezabel soube, né, daquela situação e queria persegui-lo, pediam para perseguir, matá-lo. Irmãos, Elias não teve outra saída a não ser escapar, a não ser se refugiar. Aonde que ele refugiou, irmãos? Na caverna. Na caverna, irmãos, Deus ergueu a cabeça dele. Na caverna, irmãos, Deus o auxiliou. E ele veio mais fortificado depois, né, irmãos? Para poder condenar, na orientação de Deus, passar o castigo de Acabe, de Jezabel. Mas isso não vem ao caso do assunto. Então, irmãos, cada dia, irmãos, sempre alguém tem alguma angústia, sempre alguém tem uma tristeza, sempre fica desamparado com alguma coisa. Então, irmãos, o mais importante é nós entender da parte de Deus, irmãos,
que a gente, irmãos, como cristãos, nós não devemos jamais desanimar. Jamais devemos viver na tristeza, irmãos. Sabe, irmãos? Viva alegre, viva contente. Se você estiver passando pela depressão, saiba que Deus não te abandonou, que Deus não deixou você triste, angustiado. Ele ama a tua alma e quer levar você para os céus. Ele quer levar você para a glória. Irmãos, nós na noiva de Cristo, a gente às vezes fica cansado, né? Esgotado, com tanta prova, com tanta luta, com tanta contenda. Isso vai acumulando através da briga, do desamparo, das discussões todas, né, irmão? Como fala, de um monte de coisas que faz a pessoa entrar num profundo amargor, numa profunda tristeza causada pela depressão. Então, irmãos, para introduzir esse assunto, nós sempre vamos olhar na palavra de Deus. Então, irmãos, o assunto da depressão revelado pelo Espírito Santo, nós vamos ler aqui, irmãos, os seguintes. Salmos 116, versículo de 1 a 9, é o ponto-chave sobre o nosso assunto deste podcast. O nosso 22º podcast, que é sobre a depressão. Então vamos lá, né, irmãos? Vamos lá, se vocês acharem a Bíblia, nós vamos abrir lá na questão que fala explicitamente sobre o Salmo 116, versículo de 1 a 9. Vamos conferir, irmãos? Eu vou ler aqui na leitura bem mais fácil aqui, né? Da minha Bíblia aqui mais facinha, que é a linguagem, é a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem fácil de entender e compreender, mas fica mais fácil a compreensão. Vamos lá. Bom, em Salmo 116, nós vamos ler o seguinte. São 9 versos, tá, irmãos? Vamos ler então para vocês entenderem o que Deus está querendo dizer. E aí vamos para o estudo em si, tá? Vamos lá. Vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei a vida de obediência a Ele. Até aqui, irmãos. Amém. Então vamos para a introdução do assunto. Irmãos, todo ser humano, ele não deveria jamais de nenhuma maneira, mas não devia de maneira nenhuma mesmo, se queixar da sua monotonia, do seu próprio dia a dia. Você sabe por que isso é importante, irmão? De vocês não se queixar da sua monotonia, da sua vida, da sua situação? Veja o porquê. Primeira causa: existem uns dias que vai tudo bem na tua vida. Tudo vai ótimo. Tudo está andando às mil maravilhas. É como fala, tudo está ótimo. E todos os seus projetos estão dando certo. Dá a irreal impressão de que as dificuldades não existem. É claro que cada um de nós, irmãos, quem que não passa um dia bom, irmãos? Quem que não passa um dia tranquilo na vida? E quando as coisas andam bem, tá tudo bem, não tá tudo bem, irmãos? Glória ao teu santo nome. Você se alegra, você vive sorrindo, você vive contente, você consegue cantar, você consegue orar, você consegue visitar, você consegue fazer a vontade de Deus. Tem dia que as coisas estão certo, tem dia que o seu trabalho está bom, tem dia que o seu estudo está bom, tem dia que está tudo certinho na tua vida. Existem os dias comuns, existem, é outro tipo de coisa. Fazemos os nossos trabalhos com a rotina normal, do dia a dia, né, irmãos? O dia de trabalho, você trabalha o dia inteiro, você trabalha, né, na sua fábrica, você trabalha na sua loja, não sei dizer aqui como que os irmãos trabalham, né? Mas com certeza cada um faz seu trabalho, com a própria rotina normal em si, sem notar grandes mudanças. Não nota grandes mudanças porque está tudo igual, são dias comuns.
Então nos sentimos fantásticos nesses dias, mas também nos sentimos péssimos, né? Porque, irmãos, tem os dias que são comuns na vida. Tem um dia que você vai trabalhar, tem um dia que você vai estudar, tem um dia que você vai andar, vai fazer uma caminhada, vai fazer um dia a dia de seu serviço, de seu trabalho, porque é a rotina do dia a dia, é a rotina do homem, é a rotina da mulher que trabalha numa empresa, numa loja, do mercado, etc., do professora, como professor, etc. Cada um tem seu trabalho, cada um tem seu a fazer, né, irmãos? Mas também existem os dias terríveis, quando parece que dá tudo errado. Tem dia que a coisa dá tudo errado na tua vida. Ela vem por nós, desânimo. Tem dias que você está em desânimo, tem dias que você está com desespero, tem dia que você está em dúvida, tem dia que você está em confusão. Então esses períodos, irmãos, eles podem ser tanto curtos como longos. Depende da situação, né? Tem dias que você só está desanimado. Aí, passa um dia, passa 2 dias, já volta ao normal. Agora tem situação que é lá no profundo. Tem horas que passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, você está desanimado, você está triste. Então, irmãos, quando persistem esses dias, muitas das vezes, tornam-se dias de depressão. Vocês estão entendendo? Então, irmão, tem hora que a tristeza está lá no profundo, lá no amargo, talvez provocado por alguma briga, talvez provocado por alguma contenda, talvez provocado pelo andar da tua vida, talvez provocado por alguma outra pessoa na tua vida que você estava tão confiante, ou de você mesmo, né, irmão? Esse mundo que deixa nós desamparados, que deixa nós tristes, que deixa nós angustiados. A gente sabe que tem os dias terríveis que nós passamos, os dias de prova, o dia de luta, o dia de contenda, o dia de tristeza na nossa vida, irmão. Tem dia que a coisa está tudo errado. Tem dia que você se sente tudo errado. Tem dia que você está desanimado, tem dia que você está desesperado. Né, irmão? Está no desespero, está cansado de tanta luta, está cansado de tanta prova. Tem dia que você coloca a dúvida e a questão para Deus. Tem dia que você está em confusão, não sabe o que está certo e o que está errado. Então esses períodos podem ser curtos ou longos. Quando longos, muitas das vezes, denominam-se dias de depressão. Então, irmãos, certas pessoas têm dificuldade, têm muita facilidade, prestem atenção. Não é com qualquer um que isso acontece. Vale dizer isso, irmãos. Não é com qualquer um que acontece uma situação de depressão, tá? Saiba disso. Mas tem alguns tipos de pessoas especificamente que tem muitas facilidades de entrar em uma depressão profunda. Então, quando isso acontece, irmãos, com muita frequência, com grande frequência, sabe, irmãos, nesse caso, já vou dizer para vocês de cara que nesse podcast, é necessário que você vá procurar alguma ajuda, é necessário que você vá procurar uma forma de cuidar de um tratamento através de um psicólogo, através de um psiquiatra. Tem horas que a depressão tem que ser cuidada pela saúde. Porque, irmãos, ela pode ser tanto física, como a gente vai dizer, ou seja, através de alguma angústia, através de alguma tristeza, que desencadeia dentro da tua carne, que desencadeia fisicamente, porque a depressão pode ser física, mas profundamente pode virar espiritual também, e levar você até numa iminente morte se não tomar cuidado. Glórias a Deus. Então, irmãos, nesse assunto, nós vamos estudar alguns tipos de aspectos de depressão, pois o próprio conhecimento do problema, irmãos, ele vai então ajudar vocês dentro da nossa prevenção, tá bom? Então, irmãos, prestem muita atenção nessa questão 1, desse item 1 do nosso assunto de depressão. Eu vou começar com esse assunto, depois eu vou entrar nos artigos específicos e aí depois a gente vai continuando no nosso artigo principal, tá? Então, o primeiro item que nós vamos ver são sinais de depressão. Os sinais, os sintomas que a depressão, de uma forma geral, provoca numa pessoa. Então, vamos lá. Veremos agora alguns sintomas comuns deste tipo de problema. Então, lembre-se que o fato de você se identificar com uma ou com outra características, que a gente vai dizer aqui, irmãos,
não vai fazer você necessariamente ser depressivo, tá? Você pode ter 1 ou 2, mas você necessariamente não está num estado depressivo, tá? Entretanto, se você estiver, assim, constantemente convivendo com vários desses sinais, irmãos, então você vai procurar conversar com seus pais a respeito disso. Então, para ampliar esta nossa compreensão, vamos citar então 3 autores de livro que eles detalhem bem este assunto em questão, tá bom? Então, uma pessoa aqui chamada aqui no artigo, Gary Collins, que é especialista em aconselhamento cristão, de uma editora chamada Vida Nova, da página 73, ela vai citar alguns desses sinais específicos. Então vamos lá. Então, irmãos, vamos começar pelo primeiro item. Tristeza, apatia e inércia, tá? Ela vai tornar-se difícil equacionar os problemas, tomar decisões e manter concentração. Então, irmãos, tristeza, apatia, inércia. O que é isso no dicionário? Vamos ver o que é tristeza no dicionário. O que é uma tristeza, irmão, no dicionário? Vamos ver o que é tristeza no dicionário, irmãos? Vamos ver? Vamos ficar atentos, vamos dar uma olhadinha. O que é a tristeza no dicionário? Irmãos, o que é a tristeza? Aqui no Dício, eu gosto desse Dício, irmãos. Ele mostra bastante coisas relacionadas ao resultado disso aí, mas vamos lá. Bom, aqui no Dício, a tristeza, ela significa o seguinte significado: qualidade ou condição de triste, falta de alegria, melancolia, caráter do que inicia essa melancolia, a tristeza dos dias frios, sem alegria, falta de contentamento, esmorecimento, circunstância em que a condição melancólica ou de um desânimo prevalece, tá? Então é a afecção febril proveniente de babésia e babeliose, ou seja, sem alegria, falta de contentamento, esmorecimento, tá? Especificamente o significado da tristeza, tá? É a condição, é a falta de alegria, vontade de alegria, né, irmãos? Melancolia, caráter de que incita essa melancolia, a tristeza dos dias frios. Entendeu, irmãos, o que é a tristeza? Aí eu faço uma outra pergunta para vocês, e a apatia? Apatia o quê? Mas o que é essa apatia? Apatia? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar o significado da apatia. Apatia é a condição de quem não se comove, irmão. Não está comovido. Não demonstra sentimentos. É uma pessoa que não está com sentimentos, irmãos. Nem interesses. Não está nem com sentimento e nem com interesse. Tá bom? É a falta de motivação, de vigor físico, de entusiasmo, de prostração, irmãos. É a condição de insensibilidade ou perda dos sentimentos, ocasionada pela extensão do entendimento filosófico. Estado definido pelo desânimo ou pela ausência de energia. Vocês entendem, irmãos? Isso deixa bem claro o significado de apatia. E a última palavra descrita nesse item A é inércia. O que é inércia, irmãos? O que é inércia, hein? Essa palavrinha é tão interessante, inércia. Mas o que é inércia? É sem ação, nem atividade, a inércia dos mecanismos públicos. A ausência de reação, falta de mobilidade, estagnação, a inércia da polícia pode prejudicar o desenvolvimento do município. Diz da matéria que oferece resistência à aceleração, particularidade de substâncias que não reagem quando estão em contato com outras. Ou seja, irmãos, é a ausência de reação, irmão. Falta de mobilidade. Esses são significados, irmãos, de inércia. Então, vocês entendem, irmão, que essa situação faz você dificilmente equacionar os problemas? Ou conseguir tomar decisões ou manter sua concentração? Que são os 3 significados. Você não consegue equacionar problemas com tristeza. Você não consegue tomar decisões com tanta apatia. Você não consegue manter concentração com a da inércia. Item B. Perda de energia e fadiga. Quem que não fica cansado, irmãos? Quem que não fica cansado, esgotado?
E outra coisa, essa fadiga normalmente é acompanhada de insônia. Ou seja, você não consegue dormir, você não consegue repousar, você não tem energia suficiente para falar, você não tem vontade de falar com ninguém. E outra, você não consegue nem bater o teu olho à noite, nem de dia, porque ela tem uma consequência que você vai ter, por exemplo, de insônia na tua vida. C, pessimismo, falta de esperança. É um sentimento, irmãos, que nada está bom e nada dá certo. Sabe? Esse negócio de ser pessimista. Hoje vai dar tudo errado. Hoje deu tudo errado na minha vida. Hoje eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Deus não me ajuda, Deus não me capacita, Deus não me orienta. Se você cair reclamando, você vai trazer só a sua maré de sorte para você. A maré de sorte sai e entra a maré de azar, né? Porque você falar pessimismo toda hora, vai trazer uma coisa negativa na tua vida e não vai dar em nada. Então vamos ver o que é o pessimismo. O que é o pessimismo, irmãos? Pessimismo, uma pessoa pessimista. Olha o pessimismo, irmão, o que é o pessimismo? Olha que interessante, a tendência natural para ver tudo pelo lado pior, ou seja, só ver a coisa pior da pessoa, só ver o lado dela pior, ou seja, ela está tentando enxergar as coisas pelo lado desfavorável, ou seja, está tudo desfavorável para ela, está tudo errado, está tudo do pior lado, ou seja, é a doutrina de acordo com qual o próprio mal sobressai ao bem, sendo um comportamento individual, tomado pelo conformismo, pelo escapismo e pelo imobilismo, certo? Então, ele vê tudo o lado da coisa, só vê o lado ruim da coisa. Então, é um sentimento que não vai nada bem e que nada dá certo. E, por exemplo, não tem esperança de nada, não tem esperança do dia de amanhã, não tem esperança que se a pessoa está enferma, não vai ser libertada, e disso. É aquele pessimismo todo, irmãos. O entender, olha aí, ó, medo, autoconceito negativo. Sabe o que isso indica, irmãos? Que quase sempre é acompanhado de autocrítica, ou seja, vive criticando da vida, vive fazendo críticas, e ainda tem sentimentos de culpa, vergonha, senso de indignidade e desamparo. Eu posso dizer para vocês aqui nesse sentido, irmãos, que essa característica aqui, por exemplo, ela deixa bem claro nas pessoas, por exemplo, que por causa de uma pessoa, ou uma pessoa que você às vezes ama, às vezes você gosta, às vezes a pessoa que é seu amigo, e isso e aquilo, acontece alguma coisa que faz com que você acabe, por exemplo, tendo um autoconceito negativo dessa situação. Aí o que acontece? Você fica com sentimento de culpa, que você fez coisa errada com ela, de vergonha, sabe? Você fica com aquela raiz de amargura. Você fica naquela raiz de amargura, sabe, irmãos? A gente vai explicar isso no assunto. A raiz de amargura, irmão, que faz a pessoa ficar lá pra baixo, sabe? Então ela fica criticando, falando, minha culpa é minha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho vergonha da minha vida, eu tenho senso de dignidade, eu tenho desamparo, sabe, irmãos? É uma pessoa assim que realmente está num estado de depressão terrível. Eu falo, muitas das pessoas que têm depressão, às vezes chega nessa fase aí, sabe, irmãos? E não é fácil não, irmãos. Eu falo pra vocês, não é fácil, sabe? E eu falo, a melhor coisa que você tem que fazer é orar pela pessoa. Você ora, você apresenta, né, irmão? Porque não adianta a gente falar, né, irmãos? Glória ao teu santo nome. Então vive sempre de autocrítica. Vou ficar bravo, desconta em você, né? Fica com sentimento de culpa pelo que aconteceu com seu amigo, com sua namorada, e você acha que você é culpado, que fez isso, que isso, aquilo, sabe, irmãos? Própria vergonha. Então, irmãos, isso aí é uma coisa, uma característica até mais comum nas pessoas depressivas. Aí é a perda de interesse e de espontaneidade, ou seja, não tem interesse de trabalho, não tem interesse nas atividades comuns, e não tem interesse na vida sentimental. Não tem interesse em nada. Só fica aí, baixo, cabisbaixo, triste o dia inteiro. E fica com perda de interesse dessas coisas, irmãos. É uma coisa muito séria. É um estado assim de depressão, irmão, pesado, como a gente vai ver daqui a pouco nos outros artigos. E a própria incapacidade de apreciar.
que é o mesmo que sejam acontecimentos ou atividades agradáveis. Vocês não tá com vontade de apreciar as coisas, não tá com vontade de seguir, não tá com vontade de seguir, não tá com vontade de ser orientado. Não tá, irmão, não tem essa vontade, não tem essa expressão, irmãos. Eu falo pra vocês, é um estado assim deplorável, é um estado triste, irmão, da pessoa. Então uma depressão é uma coisa muito séria. Então Sue Ecticon, que é de uma outra autora que a gente vai citar aqui agora, a autora do livro Depressão, edição Abbas Pless, na página 20, inclusive, também dá uma lista desses sintomas. Sabe quais são, irmão? Falta de concentração, violentas mudanças do humor, sabe? Irritabilidade, raiva, desesperança, retraimento, temor e ansiedade, sensibilidade exageradas às críticas, sentimentos de culpa, lágrimas sem motivo ou aparente, sentimento de inadequação, mudanças de hábito no dormir, acordar cedo demais ou falta de sono, desinteresse pela comida, ou seja, fica sem vontade de se alimentar, ou comer em demasia, às vezes come exageradamente, né, irmãos? Aqueles que comem bem mais exageradamente, como uma espécie de compensação. Sentimentos descontrolados no desespero total. Outro cara que ele vai citar aqui também é o Paul Hoff, que lá no livro O Pastor como Conselheiro, edição Vida, página 257, acrescenta outros 2 sintomas específicos. Primeiramente, é a concentração de si mesmo, que tende a perder o afeto para com os demais familiares e a isolar-se, evitando o companheirismo com eles e com as outras pessoas. Ele tem um afeto com as demais familiares, tá, irmãos? Tem afeto, mas ele perde esse afeto. Ele a perde. Ele quer se isolar, ele quer ficar solitário, ele quer ficar sozinho, trancado no quarto, ele quer ficar deitado, ele quer ficar pensando, chorando, amargurando o dia inteiro. Irmão, como fica uma pessoa depressiva? Evitando até o companheirismo com as pessoas e com outras pessoas. Isso aí é um estado, irmão, de depressão, irmão, terrível. E, irmãos, aí já chegou um negócio aí, ó. O item B é doenças físicas variadas. Tonturas, eles têm tonturas, palpitações, dificuldades respiratórias, pressão no peito e sinais de acidez estomacal. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério mesmo, tá? Muito sério mesmo. Tá bom? Agora nós vamos para o item 2, irmãos. Como vocês já viram aí, são sinais da depressão, tá? Isso aí são sinais da depressão, tudo bem? Agora nós vamos para o item 2, que é algumas causas da depressão. Como que essa depressão é causada, especificamente? Vamos ver então esse assunto? Então, irmãos, a depressão, ela pode ser originada por diversas razões diferentes, tá? Então nós vamos abordar apenas alguma delas, tá bom? Primeira coisa, ela pode ser uma causa física, tá bom? Ela é física, pode ter alguma causa física na pessoa. Que são o quê? Falta de sono, ou seja, insônia. Alimentação imprópria, a pessoa tem alimentação imprópria. Efeitos colaterais de alguns remédios, ou seja, tá tomando remédio demais, né? Aí acaba tendo efeitos colaterais de certos medicamentos que a pessoa toma. Desordens glandulares. As glândulas, irmãos, podem ficar desequilibradas, tá bom? Contagem baixa de açúcar no sangue. Isso pode desencadear, por exemplo, também, irmãos. Você fala, eu não preciso de açúcar. Precisa. Mas é claro que você não pode nem exagerar no açúcar e nem diminuir, tá? Nem diminuir. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, se a gente não precaver no açúcar, você pode ficar, por exemplo, com uma enfermidade que nós chamamos de diabetes. E a diabetes não tem cura, irmãos. Tá bom? Então toma muito cuidado. A baixa unidade de glicose no sangue não faz bem também. Assim como uma alta e exagerada quantidade de açúcar também não faz bem. Tem que ser equilibrado, tá? E outros elementos químicos desequilibrados e etc. Então ele pode ter uma causa física, tá? Então a depressão, ela pode ter uma causa física, tá bom?
Agora vamos lá. Outra causa que causa depressão é a ambiental. Sim, o ambiente que a pessoa vive também pode fazer com que ela fique em depressão. Por quê? De que forma? As experiências difíceis da infância. A pessoa pode ter sido uma criança e sofreu. Né, irmão? Sofreu muito, sofreu bastante quando criança, foi perseguido, foi judiado. Pode possibilitar, irmãos, pode aumentar possivelmente a probabilidade da depressão na vida adulta, irmãos. Irmãos, a pessoa que pode ser, por exemplo, vamos dizer assim, no consenso geral, humilhada pelas pessoas. A pessoa pode apanhar, pode ser violentada de vários aspectos, né, irmãos? Pode sofrer, né, irmãos? Depressão no futuro, irmãos. Pode sofrer porque alguma situação pesada que aconteceu do passado pode fazer com que ela hoje entre em depressão na vida adulta, irmãos. A pessoa que sofreu bastante, ela é tendente à depressão na vida adulta. Não são todas. Então, irmãos, é importante nós saber que até o ambiental, o bom convívio na família, a boa educação que o pai tem que dar ao filho, tem que ser de exemplo, tem que ser no amor, tem que ser, irmãos. Está escrito lá na Bíblia uma coisa que eu lembrei aqui agora, irmãos. Vós pais, olha, a criança não tem que ser obediente ao pai, mas os pais falam: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Sabe? A gente não pode provocar a ira dos filhos. Mas também, o filho também tem que ser educado da maneira certa. Sabe, irmãos? É que nem eu falei no assunto das drogas. Às vezes, uma boa convivência familiar evita com que a pessoa se envolva com droga, se envolva com alguma coisa ilícita, se envolva até mesmo com a depressão. Porque, irmãos, isso pode trazer consequências na vida adulta, irmãos. Vocês entendem isso? Então, algum desses exemplos dessas experiências, olha aí que a gente pode falar aqui, por exemplo. Que dessas experiências que pode trazer a probabilidade de depressão na vida adulta. São elas: crianças separadas de seus pais e criadas em instituições. Irmãos, a criança que é criada no orfanato, como que é a vida dela, irmãos? Quando era adotada? De alegria, né? Uma pessoa que vive em instituição. E aí, como que é o sentimento de uma criança assim, irmãos? Pensa numa criança que está no orfanato. Pensa numa criança que não tem pai, não tem mãe, não tem tia, não tem tio. Está sendo cuidado no orfanato. Pensa o que vai ser dessas crianças. Filhos que sentem rejeitados por seus pais. Por quê? O pai bate, o pai violenta, a mãe bate, a mãe violenta, a mãe xinga, a mãe fala palavrão, a mãe não respeita o menino, a mãe não respeita a menina, vive batendo, vive discutindo, né? Glória ao santo nome, irmãos. Vive batendo de chicote, de vara, vive judiando, vive falando palavrão, vive humilhando, toda hora tá querendo brigar, toda hora. Aí vai aprendendo mau exemplo, aí vai aprendendo, né assim, irmãos? Porque, irmãos, os filhos estão sendo rejeitados pelos seus pais. Se sentem rejeitados, se sentem por seus pais. É claro que nem todo pai, nem toda mãe é bom com seus filhos. Tem mesmo, tem gente ruim nessa terra, tem gente que é hipócrita. Sabe, irmão? Sabe o que é hipócrita? Então, para quem já viu o noticiário, mãe abandonando filho. Dentro, por exemplo, eu vi uma vez numa notícia há muito tempo. Eu vi isso com os meus olhos numa notícia uma vez. Uma vez eu vi cedo um noticiário de uma câmera que pegou a mãe colocando a criança no lixo, irmãos. Mal nasceu e colocou no lixo. E o morador daquela cidade achou. Irmãos, que responsabilidade. Se a pessoa criou filho, é para cuidar, com amor, com dedicação. Só que tem gente que é hipócrita. Hipócrita. Não tem respeito na tua vida e cria filho e trata como lixo. Então são como parasitas. Né, irmão? Parasitas desordeiras. São cobras, são marginais, sabe? Faz sexo à vontade, prostitui à vontade, cria filho e joga no lixo. Não é verdade?
Então, filho se sente rejeitado pelo seu pai nessa situação. Famílias com padrões excessivamente altos para os filhos. Famílias com padrões. Aí o filho fica lá. Excessivamente altos para os filhos. O filho fica isolado, né, irmãos? Naquela situação. Não é verdade? Naquela riqueza, naquele dinheiro, naquele conforto. E vocês sabem que isso pode trazer ganância, ódio, dissensão, drogas, iras, perejas, etc. E resultando assim muitas vezes o sentimento de fracasso e a depressão. Aí, irmãos, o outro tipo de coisa que causa depressão, sabe qual é? O pensamento negativo pode se tornar uma outra causa de depressão. Então, geralmente, irmãos, elas ocorrem em 3 áreas específicas. São elas: a visão negativa do mundo. Tudo está indo por água abaixo. Pessoa que pensa assim. Tudo está indo mal. Tudo está indo pior. Tudo está dando errado. Algo assim, sabe? Estamos indo por água abaixo. Tá nada dando certo na minha vida. Tá nada dando certo. É desse jeito. Esse pensamento negativo, sabe, irmão? Que não provém de Deus. Visão negativa de si mesmo. Sentem-se incapazes. Cheios de autopiedade. Né, irmãos? A negativa de si mesmo. Essas pessoas aí que se aparecem. Essas pessoas que acham que é incapazes, né, irmão? Sentem-se incapazes. Eu não sou capaz. Eu sou incapaz. Vive aquele pensamento negativo dentro de si próprio. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer esse podcast. Eu não sou capaz de fazer live. Eu não sou capaz de nada. Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não consigo fazer nada direito. São cheios de autopiedade. Né, irmão? Se considera inocente e não pede perdão para Deus dos seus pecados, suas imperfeições. A pessoa que é de Deus, irmão, tem que se sentir capaz. Sabe, irmãos? Esse sentimento negativo, irmão, que desencadeia a depressão espiritual, irmãos. Então, irmãos, não fica pensando negativo desse sentido de você mesmo. Sente-se capaz, sabe, irmãos? Todo mundo aqui, irmão, tem imperfeições, todo mundo é falho, irmãos. Mas coloca, que saiba de uma coisa: Deus te ama. Deus quer você em cima. Deus quer você com a cabeça erguida pro alto. Não fica falando que você é incapaz disso e daquilo. Você é capaz sim. É só você querer. É só você lutar. É só você ter força de vontade. Lutar que você alcança a vitória. Sabe? Você que está baixo, você que está cabisbaixo, você que certamente deve estar passando essa prova, pensando negativo de si próprio. Pensa numa coisa: Deus está te observando. Deus sabe a tua imperfeição. Deus sabe a tua capacidade. Sabe, irmãos? Não seja incapaz, não. Pense: eu vou conseguir, Senhor. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir vencer. Seja capacitado. Seja. Não desista da tua luta. Saiba que Deus está na operação da tua vida. Glórias a Deus, porque Deus nos ama. E Deus, como fala, Ele nos trata com amor, com mansidão, com misericórdia, para você vir ao arrependimento e você encontrar a luz da palavra de Deus no seu coração. E a visão negativa do futuro. Dificuldades em ter esperança, achando que nada vai melhorar. Irmãos, vamos explicar uma coisa. Irmão, nós estamos neste mundo corruptivo, cheio de engano, cheio de torpeza, cheio de pecado, cheio de imoralidade, cheio de tudo, qualquer tipo de podridão neste mundo. Cheio de político corrupto, cheio de ladrão, né? Cheio de marginal, cheio de gente falsa, cheio de gente desordeira, enfim, de um monte de pessoas assim. E nós temos que ter uma esperança. Sabe qual é, irmãos? A vida eterna. Lembra que um dia você não vai ter mais dor. Você não vai ter mais tristeza. Você não vai ter mais angústia. Você não vai ter mais a parte de tristeza no teu coração. Porque vai ter passado. Você não vai sofrer mais. Você não vai chorar mais. Você tem que se alegrar. Saber que a esperança da vida eterna está na mão de Deus. Saiba que um dia Jesus vai estabelecer o milênio. Glórias a Deus. Saiba que tem uma boda de ouro esperando para todos os vencedores que estão guardando as profecias da Bíblia, das Escrituras. Mesmo que às vezes deslizem, pequem, glória ao teu santo nome,
Deus não tem esquecido de ti. Você tem ido para os pés de Deus, tem pedido perdão, tem pedido ajustes para Deus, e Deus tem te orientado e te ajudado o tempo todo. Então saiba, você não está sozinho. Deus está contigo, Deus está junto de ti. Pensa na esperança da vida eterna. Tem esperança que nós vamos chegar lá. Tem esperança que a misericórdia de Jesus está sobre cada um de nós. Então, um dia as coisas vai melhorar sim, mas é no reino milenar. É nas bodas dos vencedores. Não vai entrar hipócrita, não vai entrar pecador lá. Glória ao teu santo nome. Mas saiba, somos falhos, somos pecadores sim, mas temos o sangue de Jesus no nosso coração. Saiba que você, enquanto houver humilhação, vai ter perdão da parte de Deus, vai ter perdão de Jesus na tua vida. Então saiba, não pense negativo. Esse mundo vai estar de mal a pior sim, mas novos céus e nova terra haverá um dia do reino milenar. É Jesus que vai estar reinando com vara de ferro. Nós vamos ter uma justiça como nunca houve desde a fundação deste mundo. Então, pensa você, meus irmão e irmã, que nós vamos chegar lá. Não pela nossa força, mas pela misericórdia de Deus na nossa vida. Outra coisa, irmãos, a tensão também pode ser uma causa. A tensão, irmãos. Sabe o quê? Principalmente quando estas tensões acarretam perdas. A tensão, né, irmãos? Como, por exemplo, de um emprego, de uma oportunidade, de uma saúde, de liberdade, de um ente querido que morre, de um divórcio, etc. Irmãos, quem que não sofre por alguém que você ama, que morreu, desceu à sepultura, mas você sente aquela saudade, você sente aquela vontade de ver aquela pessoa de novo. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Irmãos, eu tinha uma avó minha que me dava muito conselho da parte de Deus, sabe? Irmãos, eu tenho aprendido muito com ela, sabe? E uma das pessoas que eu lembro da minha história, do meu crescimento, foi a minha saudosa avó Donice. Eu falo para vocês, a saudade que eu sinto dela, irmãos, é forte. Mas, irmãos, eu sei que ela está descansando no seio de Abraão. Eu sei que ela está na glória, esperando a trombeta tocar, para estar lá com a gente nas bodas. Então, irmãos, pensa numa coisa de vocês, irmãos. A gente sente falta de estar trabalhando, de uma oportunidade, mas saiba, irmãos, Deus, Ele pode operar sim. A perda vem, irmãos, a tristeza vem, o divórcio vem, né? Para quem não está indo bem no casamento, né, irmãos? A falta de uma oportunidade, a falta de um emprego, a falta de saúde, né, irmão? Deixa nós tristes, né, irmão? Deixa nós tensionados lá dentro. Então, irmãos, ela pode ser uma causa sim. Então, lembra de uma coisa, você não está sozinho. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo no teu coração. E saiba de uma coisa, não deixe que esses sentimentos, essa tensão, deixa você lá embaixo. A gente sabe que a morte de um ente querido, irmãos, dói muito, eu senti isso em 2011. Glória ao teu santo nome. Eu senti isso, irmãos. No comecinho não foi fácil. Eu falo pra vocês, não foi fácil. Doeu aqui, irmãos, doeu. Mas, irmãos, a lembrança fica. Mas lembra de uma coisa, se você for firme e fiel, você pode reencontrar a pessoa que você sempre tem desejo de conhecer, sempre tem vontade de encontrar. Porque eu creio por Deus, irmãos, eu vou encontrar de novo ela. Vou conhecer a minha irmã que eu não conheço, na glória de Deus. Então pensa positivo. Não deixa que esta depressão deixa você lá no profundo. Glória ao teu santo nome. Não deixa, irmãos, que as coisas dessa terra deixa você triste. Glórias a Deus. Irmãos, busque as coisas de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas, se assim o Senhor achar graça. Tá bom? Glórias a Deus. E o último tipo de sentimento
que causa depressão, irmãos, nesse segundo assunto. Sabe qual é? A culpa. Exatamente. A culpa. A raiz de amargura. A tristeza. Então é mais uma causa. Quando a pessoa sente, irmãos, olha, irmãos, que falhou, ou que fez algo errado, surge a culpa, autocondenação, frustração, desesperança e outros sintomas de depressão. Irmãos, a culpa. Senhor, eu pequei, eu me sinto culpado, eu me sinto triste, eu estou me autocondenando, eu estou frustrado, Senhor. Outros estão lá cansados por causa da vida, por causa da luta, por causa da prova. Está cansado de ser humilhado, está cansado de ser frustrado, está cansado desta terra, né, irmãos? A gente fica culpado. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. A gente sabe, irmãos, a culpa, irmãos, é mais uma causa de depressão. Então lembra de uma coisa: não se sente culpado. Saiba que tem Deus no teu coração. E uma vez que você se arrepender dos seus pecados, uma vez que você erguer tua cabeça para o alto e pedir: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, aleluia, teu santo nome, tem misericórdia de mim, Senhor. Não se sente culpado. Glórias a Deus. Deus sabe o quanto que o ser humano é falho. Deus sabe o quanto que o ser humano é falho. Deus sabe o quanto que o ser humano é pecador, pecadora. Glórias a Deus. Mas nós temos o sangue de Jesus, irmãos. Então não se culpe. Glória ao teu santo nome. Não se culpe. Glória ao teu santo nome. Não fica se sentindo que você falhou em algo. Não se sente, aleluia, que você falhou, que você fez coisa errada. Claro que tem vezes que a gente peca, isso faz parte. Todo mundo erra uma vez ou outra, né, irmãos? Glória a Deus, mas não se sente culpado. Vai para os pés de Jesus, aleluia. Chora nos pés dele e Deus consolará as tuas lágrimas, a sua tristeza. E Deus vai erguer a tua cabeça. E Deus vai tirar você do profundo do abismo, da depressão. Porque você, aleluia, acha que falhou no seu filho, na criação do seu filho, sua filha. Aleluia, está triste. É difícil. A pessoa está desobediente, a pessoa está mal educada, a pessoa está envolvida na droga. O que eu fiz na vida? O que eu falhei, Senhor? Saiba, irmãos, a culpa não é tua e a salvação é individual. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Não é pai que salva filho, nem filho que salva pai. Aleluia, teu santo nome. Porque se não houver humilhação, que tipo de perdão que vai ter, irmãos? Mas se houver humilhação, vai ter perdão, irmãos. Então saiba, aleluia, Deus está no controle da tua situação o tempo todo. Não deixa que ninguém te atrapalhe de estar servindo a Deus. Tem dias difíceis? Tem complicação? Tem, mas não se sente culpado por essa situação. E a culpa é um tipo de causa de depressão, irmãos. Então, irmãos, agora a gente vai para os artigos, tá? Eu vou pegar o primeiro artigo aqui, irmãos, lá no site que eu peguei, para vocês entenderem quais são as causas e quais são os efeitos da depressão desse artigo aqui. Então prestem atenção, vou ler, pode ter algumas passagens bíblicas, então eu estou preparado aqui, tá, irmãos? Vamos lá. O que a Bíblia diz da depressão espiritual, irmãos? O que a Bíblia diz? Vamos lá. As causas da depressão espiritual dependem de como você vai definir. Se espiritual é estritamente definida para significar a depressão que é causada pelo pecado, tá vendo aí, irmãos? A depressão pode sim ser causada pelo pecado também. A busca de uma causa é longa. A depressão, irmão, é uma experiência dolorosa que normalmente é descrita com imagens de vazio, escuridão, tristeza e até mesmo o próprio inferno, irmãos. Então qualquer coisa que acontece é dolorosa. Seja qual for a causa, é sempre espiritual. Isso não quer dizer que a depressão é sempre causada pelo pecado. Vale dizer, tem casos que a depressão não é causada pelo pecado. Tem vezes que ela é causada por outros motivos que nós citamos ali no começo.
Pode ser por exemplo, pela carne, né? Pode ser alguma enfermidade na carne, pode ser algum sentimento de alguém que deixou nós tristes, né, irmãos? Desanimados, essas coisas aí, como a gente citou, né? Então isso quer dizer que a depressão é sempre... Você viu só, né, irmão? Isso não quer dizer que a depressão é sempre causada pelo pecado, tá? Mas certamente levanta questões espirituais, vale dizer isso. E torna-se uma ocasião para a batalha espiritual pura e simples. E você pode ter certeza que no próprio decorrer do mesmo, o pecado vai se tornar uma armadilha. Então, diversas teorias de desequilíbrio químico da depressão diminuíram o domínio do termo da depressão espiritual. Um bom lugar para começar a busca por uma causa possível, né, irmãos? É através da expansão da depressão espiritual ao seu tamanho original, tá? Então, qual é a causa da depressão? Como é que perguntar? Qual a causa do sofrimento? Esse é como perguntar qual que é a causa do sofrimento. Existem pelo menos 5 causas diferentes. Vamos lá. Quais são as 5 causas possíveis? Vamos para as causas da depressão espiritual. Vamos lá. Primeiro, irmãos, presta atenção. O que pode causar depressão? O nosso próprio pecado, a incredulidade, o compromisso com as nossas interpretações, em vez de procurar a interpretação de Deus, pode ser sim causas de depressão. Em segundo lugar, as próprias pessoas podem causar a nossa depressão. Verdade. Briga, contenda, ira, pereja, vocês sabem, né, irmãos? Então, uma dieta constante de palavras desanimadoras. Aí, tá vendo aqui, ó? As pessoas provocam. Em que sentido? Uma dieta constante de palavras desanimadoras, de pessoas que deveriam nos amar. Tá vendo? A pessoa provoca também. Ou violação sexual. A sua vergonha certamente pode contribuir para a depressão. Em terceiro lugar, o nosso corpo pode causar depressão. Sim. Nosso corpo pode causar depressão também. Que também pode ser físico. Os nossos corpos não podem criar desespero ou perda de propósito, mas eles podem perturbar o sono. Nosso pensamento desanimador leva-nos a ter pensamentos físicos da depressão. Em quarto lugar, irmão, Satanás, sem dúvida, pode ser uma causa de depressão. Sim. A parte espiritual também pode ser causada pelos demônios, por Satanás. Porque ele pode afligir o corpo e fazer acusações sobre a consciência sensível. E em quinto lugar, Deus é sobre todas as coisas, incluindo sofrimento e depressão. O próprio Deus também pode te testar na depressão e no sofrimento. Mas ele tem aquele limite, né, irmãos? Glória ao teu santo nome. Então nós podemos dizer aqui, irmão, que ele permite que ela aconteça. E podemos dizer que tem momentos em que ele as ordena. Então dessas 5 causas, as 2 que são de especial interesse para nós, são nós mesmos, irmãos. Os nossos próprios corações e nossos corpos. Agora em relação à segunda causa que nós citamos, os pecados de outras pessoas, irmãos, elas normalmente precisam ser impulsionados pela falta de perdão. Tá vendo? Ou descrença para alcançar o status de depressão. Ou seja, se sente falta de perdão. Ou seja, raiz de amargura. Sente descrença, irmãos. Aí ela vai alcançar o status da depressão. Por causa de uma culpa. Por causa de uma falha. Por causa de uma descrença. Em relação à quarta causa, Satanás pode ter suas impressões digitais na depressão. E pode causar depressão. E pode ter aquele desejo de você se matar, de você se cortar, de se suicidar. E pode. Mas não é essencial para compreender os detalhes da sua influência. E na própria quinta causa, Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas geralmente, quando perguntamos sobre as causas, que procura as causas mais imediatas que Deus, que usa para os seus propósitos. Agora nós vamos entender as causas físicas, da depressão espiritual. Por quê? Ela pode começar fisicamente e chegar na depressão espiritual, tá bom?
são fases. Então as causas que têm recebido mais atenção ao longo das últimas décadas têm sido as físicas, certo? Existem algumas doenças conhecidas, tais como a doença de Parkinson e o hipotireoidismo, que podem causar depressão. E uma série de medicamentos de prescrição que podem causar depressão como um efeito colateral. Vê só, tem que tomar muito cuidado com a medicação, irmãos. Remédio deve ser, irmão, descrito sob supervisão médica. Tem enfermidades que você tem que procurar a medicina, tá? Jamais automedica, principalmente enfermidades que você está desconfiando, tá? Tem horas que você tem que pedir conselho para o médico. O médico vai orientar a medicação ideal para o seu efeito. E ele coloca a dose exata e certa e contínua. Não exagerar na dose. Não exagerar em comprimidos. Isso pode também ser causa de depressão, como efeito colateral, se não tomar o medicamento na dose certa. Tá, irmãos? Deus me pode falar disso. Se você não controlar os medicamentos, isso veio de Deus agora, irmãos. Se você não controlar a medicação prescrita pelo médico, conforme ele orientou você, você pode ter como depressão em um efeito colateral, tá, irmão? Então, não brinca com o remédio. Se é um comprimido para você tomar um dia, é um dia. Se é para você tomar 2 por dia, 2 por dia, dependendo de 8 horas a cada comprimido. Então, saiba ter cuidado nesse sentido. Mas as atuais discussões sobre as causas físicas da depressão, irmãos, está se referindo a algo diferente do que estes. Então, eles estão assumindo que o desequilíbrio químico no cérebro é a própria causa da depressão, tá? Todos os medicamentos antidepressivos são alvo desses supostos desequilíbrios químicos, porque está tomando mais que 2 doses, ou 3, ou 4, ou 5, ou a carteira toda, etc. Então, que o cérebro de pessoas deprimidas, elas são quimicamente diferentes dos cérebros das pessoas que não estão deprimidas, e é auto-evidente, tá? Nós somos pessoas incorporadas. Tudo que pensamos, sentimos e fazemos é gravado no tecido neuronal do nosso cérebro, interpretando a imagem. Bom, irmão, aqui não vou poder mostrar para vocês, porque nós estamos no podcast. Mas, irmãos, a área vermelha do lado direito representa, estou vendo aqui na imagem, o fluxo de sangue saudável, tá? Cérebro saudável no lobo frontal. A imagem à direita é a varredura de um cérebro deprimido, tá? Deprimido. A investigação da depressão vai contra este mesmo fenômeno. Mesmo que a pesquisa pudesse demonstrar uma diferença entre os cérebros dos deprimidos e os não deprimidos, não poderia assim dizer que essas mudanças são causa ou consequência da depressão, tá? No entanto, a investigação das causas físicas para a depressão, elas não são muito avançadas, vai dizer isso. Nesse momento, os pesquisadores, eles ainda estão procurando diferenças definitivas químicas no cérebro deprimido. Então aqui está um resumo justo dessas possíveis causas físicas. Porque para algumas pessoas, irmãos, a depressão parece ter origens físicas. Sim, elas podem começar em origens físicas. E elas podem avançar para situações espirituais também. Então ela pode surgir, por irmão, olha, por um motivo não aparente. Sem motivo aparente, do nada assim. E parece não estar relacionado com a condição espiritual também da pessoa. Porque ela pode começar física. E depois, consequentemente, isso para uma causa espiritual também. Mas a gente também aqui cita aqui as causas espirituais dessa depressão. Então, para muitos outros, a própria depressão, irmãos, é misturado como uma série de problemas na vida. Raiva, medo, culpa, vergonha, perda ou combinações de todos eles, que são muitas vezes parte da experiência depressiva. Certo? A raiva, o medo, a culpa, a vergonha, a perda, combinações de todos eles, irmãos, são muitas vezes parte da grande experiência depressiva que isso causa, irmãos. Então a desesperança, irmãos, é quase sempre presente.
os sentimentos, acompanhamentos físicos dessas experiências, elas podem ser diminuídas pela medicação. Mas a medicação não necessariamente chega às raízes do problema. Então, irmãos, a desesperança só pode dar as raízes espirituais de alguma depressão. Desespero não é um problema físico, é espiritual. O desespero, irmãos, é espiritual. Agora começa o negócio da palavra de Deus, ó. O próprio salmista Davi, irmãos, momentaneamente, de vista dos propósitos do reino de Deus, que usam até mesmo o sofrimento para realizar seus fins. A desesperança, irmãos, sabe a introdução ao Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O seu tom pode ser misturado com a frustração e não ver o Salmo até o fim. Salmo 22, irmãos. Salmo 22 está escrito, quer ver? Salmo 22. Essa palavra aqui, ó. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Irmãos, é um sentimento, né, irmãos? É um sentimento. Então pegue qualquer pessoa com problema espiritual, raiva, medo. Pensa você, pega uma pessoa com problema espiritual, que tem raiva, que tem medo, que tem descrença, que tem culpa ou vergonha. Permita que ela persista, sem ouvir a verdade e conforto do evangelho, e dá uma resposta a ela. Pegue alguma pessoa, pensa numa pessoa que você poderia trazer. Ela tem problema espiritual, tem raiva, blasfema, ironiza, calunia, tem medo, não tem coragem de admitir seus fracassos, não tem coragem, né, irmãos? Tem medo de várias circunstâncias, tem descrença, não crê em Deus, não crê em Jesus, tem culpa, se sente culpado o tempo todo, tem vergonha da tua vida. Então, permita que ela persista sem ouvir a verdade e conforta ela no evangelho e dá uma resposta para ela. O resultado, irmãos, em pessoas sucessivas pode ser a depressão. As emoções, irmãos, são um tipo de linguagem. Elas dizem algo para nós. Ouça a depressão e ouve o que ele diz. Às vezes, irmãos, ele simplesmente diz: eu estou com dor. Nessas ocorrências, as causas de depressão não são aparentes. Eu estou com dor, estou triste, estou angustiado, estou assim, naquela situação, estou naquela dificuldade. Não é assim, irmãos? Você olha a pessoa com depressão, não tem vontade de fazer nada, fica triste. Eu não quero ninguém para conversar comigo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, não quero água, não quero comida, não quero nada, não estou com fome, não estou com sede, não quero me alimentar. E chora, né, irmãos? A gente sente assim, né, irmãos? Quem que não passa por uma depressão, né, irmãos? Essas pessoas passam depressão, irmãos, a gente fica assim, uma tristeza, uma angústia. Mas, irmãos, graças a Deus que Deus, Ele é justo, viu? Ele é justo e verdadeiro. Porque, irmãos, por mais, irmãos, que a gente está angustiado, tristes deste mundo, cansado de tanta humilhação, tanta provação, nós temos que saber de uma coisa: Deus é o nosso consolo. Deus, através de Jesus Cristo, é a nossa fortaleza, é a nossa força, é a nossa vida, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então lembra de uma coisa: você pode estar num sentimento assim profundo, de uma dificuldade complicada, mas saiba que Deus te ama, e saiba que você, meu servo, minha serva, vocês são minhas ovelhas, vocês ouvem a minha voz. Não deixem que os seus sentimentos negativos façam vocês perecerem. Lembram de uma coisa: eu fui com Elias, eu fui com Jonas, eu fui com eles. Sofreram depressão, sofreram amargura, sofreram tristeza. Eu fui com Jó,
Jó é um grande exemplo de humildade. Glória ao teu santo nome. Passou uma aflição terrível. Como que ele teve tanta paciência para aguentar? Irmãos. E no final deu virar o cativeiro dele. Irmão, saiba, tudo tem solução. Você fica cabisbaixo, triste, se alegre. Deus está contigo. Não deixa que essa depressão te derrube, te coloque para baixo. Essa dor, ela tem solução. Jesus Cristo. A misericórdia de Jesus Cristo no teu coração. Então, outras vezes, no entanto, você pode ouvir o clamor do teu coração. Eu quero. Eu tenho medo. Eu não estou bem. Eu sou um fracasso. Não é assim, irmão? O sentimento da pessoa que está com depressão? Eu quero. Eu quero, Senhor. Mas eu tenho medo. Eu não estou bem. Eu não estou bem com o Senhor, Pai. Eu não estou bem, eu não me sinto bem. Eu sou um fracasso. Eu sou um falho. Eu sou um pecador. Eu sou imperfeito, Senhor. As pessoas não me amam. As pessoas me caluniam. As pessoas me humilham. Lembra de uma coisa. Deus está na operação de tudo na tua vida. Você não é um fracasso. Você não é. Glórias a Deus. Saiba que Deus está com você 24 horas por dia. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente para te tirar desse desânimo. A partir de hoje, erga a cabeça com alto e fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me eu aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Faz eu vencer, Pai. Faz eu vencer essa barreira. Faz eu vencer essa tempestade, Senhor. Tira eu do desânimo. Tira eu das águas profundas. Tira eu da amargura. Tira eu da tristeza. E fala: eu não sou fracasso, Senhor. Porque eu tenho o sangue de Jesus no meu coração. Eu tenho o Senhor no meu coração. Eu tenho a esperança da vida eterna. Glórias a Deus. E eu sei que um dia toda dor e toda aflição vai acabar. Então essas podem apontar, irmãos, as causas espirituais da depressão. Elas pelo menos apontam para as questões espirituais que têm sido reveladas pela dor da depressão. Irmãos, eis aqui agora que vai falar, algumas pessoas bíblicas que sofreram depressão, mas se ergueram. Personagens bíblicos que sofreram depressão, irmão, destaca aqui. Uma delas, um dos mais conhecidos exemplos, Elias. Elias foi um profeta que alcançou inúmeras vitórias sobre os profetas de Baal. Mas quando foi ameaçado por Jezabel, Elias refugiou-se no deserto, onde sofreu uma brutal depressão. Onde é escrito isso? 1 Reis, capítulo 19. Lá em 1 Reis, irmãos. Capítulo 19, no verso 4. Olha o que faz esse verso. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Então, irmãos, lembra de uma coisa: Elias sofreu depressão, mas Deus falou assim. Elias se deitou debaixo da árvore. Vou continuar aqui, irmão, sentindo a parte de Deus continuar. Ele caiu do sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou de volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou. Olha que maravilha, né, irmãos? E tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-te e coma. Se você não aguentará, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Foi para a caverna, né, irmão? Aí ele entrou numa caverna, aí a Bíblia falando. Ele entrou numa caverna para passar a noite.
E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, estou gravando, e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e leve e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meorá, como profeta para ficar em lugar de você. Você vê como que Deus é bom, né, irmãos? Ele auxiliou Jeú. Quem que matou Jezabel, irmãos? A Bíblia fala, né, irmãos? Jeú, glórias a Deus. E ela teve uma morte feia, né, irmão? Como as escrituras falam. E também o sucessor de Elias, né, irmão? Foi Eliseu. Então as pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. E todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com seu último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então, irmãos, deu de ler até aqui só. Então vocês entendem, irmãos, que como Deus ergueu a cabeça dele? Glórias a Deus. E ele foi uma pessoa que sofreu depressão, irmãos. Queria a morte. E o anjo veio e falou, e falou para ele andar, que o caminho era longo, 40 dias, 40 noites, para chegar no Sinai, né, irmãos? E entrar numa caverna, onde Deus conversou com Elias, com a voz mansa e suave, para vocês verem o quanto que Deus, irmãos, está no nosso meio. Lembre, Elias foi um exemplo de uma pessoa depressiva, mas Deus ergueu a cabeça dele. O profeta Jonas foi outro exemplo, irmãos. Jonas não queria pregar aos ninivitas, então fugiu. Deus lhe deu uma segunda chance para ele. Então, vendo que Deus foi misericordioso com o povo, Jonas chegou a desejar a morte. Aonde quem falou isso? Jonas capítulo 4, versículo 3. Lembrando que Jonas é aquele profeta que Deus deu uma ordem para ele ir em Nínive, para pregar lá, por causa da malícia do povo, da maldade, da imoralidade, de tudo, né, irmãos? Que Deus queria destruir aquela cidade. Só que ele ficou temeroso, fugiu, pegou um navio para Tarsis, né, irmão? Tentou escapar da presença de Deus. Deus sobreveio com uma tempestade. Oi. Espera aí. Então, irmãos, o profeta Jonas também foi um exemplo de uma pessoa que passou depressão, irmãos. Então, no caso dele, irmão, foi diferente a situação. No caso dele, o que ele passou?
Irmãos, o que ele passou? No caso dele, ele passou também por uma depressão, de acordo depois, lembra? Depois lá no barco, continuando, né, irmãos? Os marinheiros, principalmente o capitão, encontrou ele lá, porque Deus mandou uma tempestade, né? Eles oraram, né, irmão? Pediram as preces. E a sorte caiu para quem? Para Jonas. Ele foi o causador daquela tempestade toda, né, irmãos? Ele acabou sendo jogado, né, dentro das águas, e um grande peixe o engoliu por 3 dias nas entranhas do estômago dele, do bicho. E lá dentro ele clamava a misericórdia de Deus. E foi para Nínive. Deus deu uma nova chance para ele. Pregou daquele povo. Eles ouviram, né, a pregação do Jonas e se arrependeram. E ele, irmão, chegou a ponto de desejar a morte. Onde está escrito? Jonas capítulo 4, versículo 3. Então, vamos ver aqui rapidinho. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Falando assim, ó. Glória ao seu santo nome. Se agora o Senhor acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor falou: Senhor, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Irmãos, eu falo para vocês, Deus permitiu que crescesse uma planta em cima de Jonas, para dar um pouco de sombra, de modo que ele sentisse mais confortável. E eu falo para vocês, irmãos, e podem ter certeza de uma coisa: ele desejou a morte, mas ele cumpriu o que Deus determinou dele cumprir, que foi o arrependimento daquele povo ninivita naquela época. Outro que passou drama, irmãos, sobre depressão, é ele, profeta Jeremias. Sim, Jeremias também, irmãos. Jeremias, irmãos, ele mostrou grande fé e força espiritual, mas sofria de desprezo. Ele vivia com desprezo, vivia sendo desprezado pelas pessoas, pela rejeição do povo, irmãos, que não aceitava as suas mensagens, não aceitavam as suas orientações da parte de Deus, e ainda o ridicularizava. Onde fala isso? Jeremias capítulo 20, versículo 14. Até Jeremias, irmão, sofreu. E no caso dele, está escrito em 20, versículo 14. Maldito seja o dia que eu nasci. Esqueça um dia que a minha mãe me deu à luz. Meu Deus do céu, né, irmãos? Eu falo para vocês, irmãos. Passur, filho de Imo. Deixa eu ver onde que ele fala. Olha aqui, ó. Mas quando penso, ó Senhor, cada vez que falo, olha que Jeremias falou, ó, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam, zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando a terror por todos os lados e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo, até que os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós os pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu os pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e o nosso coração. Deixa que eu veja a sua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos.
cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia que eu nasci, esqueçam o dia que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu essa notícia: menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não matou antes que eu nascer? Porque não me matou antes de eu nascer? Irmãos. Porque assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu nunca teria nascido. Até Jeremias passou por isso, irmãos. Porque nasci? Será que foi para ter tristeza e dor e acabar minha vida na desgraça? Irmãos, até ele lamentou, irmãos. Até ele teve essa situação por causa do desprezo das pessoas que não aceitavam a pregação dele, irmãos. E ficavam ridicularizando. E não é assim que a gente passa no dia de hoje? As contendas que nós passamos no nosso dia a dia, seja na tua situação, na tua casa, tua família, tua conduta. Cada um passa uma prova, né, irmãos? Até o teu familiar às vezes deixa você triste, angustiado. Até seu amigo, que diria seu amigo, também te engana. Então é como fala, irmãos. Ficam provocando essa raiz de amargura, fica provocando essa depressão. Então saiba, você tem Deus, você tem Jesus, você tem que estar revestido do Espírito Santo. E saber, irmãos, que a nossa força espiritual vem do grande Deus e do nosso intercessor Jesus Cristo, que intercede por cada um de nós. Glória ao teu santo nome. Ele era humilhado, ele era desprezado, mas ele era uma pessoa de Deus. Glória ao teu santo nome. E anunciou as profecias que estão acontecendo e cumprindo nos dias de hoje. Glórias a Deus. E o último que sofreu como depressão também foi Jó. Patriarca Jó, um exemplo de humildade, um dos maiores exemplos de fidelidade descritos na Bíblia, irmãos. Jó sofreu inúmeras perdas, foi incompreendido pelos amigos e ironizado pela própria mulher. Jó resistiu bravamente através das trincheiras da dor, porque ele sofreu na carne, irmãos. Não vacilou e foi fiel com Deus. Foi humilhado por aqueles 3 amigos dele, achando acusação. Então saiba, é desta forma, irmãos. Então saiba de uma coisa. Saiba que o patriarca Jó, ele sofreu na carne, mas Deus nunca desamparou eles, irmãos. Saiba disso. Glórias a Deus. Então, irmãos, discernimento. Como você pode determinar se a depressão tem uma causa física ou espiritual? A resposta a princípio pode ser decepcionante, mas é realmente muito profunda. A resposta é que não é necessário discernir a causa real. Você pode ministrar efetivamente para alguém sem saber a causa do mesmo, tá? O estudo do caso prototípico é o trabalho. Jó suportou o mais duro dos sofrimentos, irmãos, um dos mais duros sofrimentos. E ele, irmão, nunca soube a causa em si. Ele entendeu que saqueadores maus era uma causa, mas eles nunca são mencionados nas suas perguntas. Então a questão básica é: eu sou a causa ou não? A resposta de Deus, irmãos, não era para dividir percentuais para diferentes causas. Ao contrário, ele simplesmente disse que era o Deus soberano e ele pode ser confiável. Grave sofrimento não é primeiramente um tempo para especulações sobre as causas. É o momento de confiar naquele que é sobre todo o sofrimento, irmãos. É um tempo de conhecer o conforto de Deus e a confiança nos seus caminhos. A partir dessa expectativa, o sofrimento e depressão são por vezes a partir de uma causa física, outras vezes espiritual. No entanto, elas são sempre sobre o relacionamento da pessoa deprimida com Deus. Será que nós confiamos em Deus no meio do nosso sofrimento, irmãos? Isso não significa basicamente que a busca por uma causa é errada, ou útil, ou fútil, né, irmão? Isso significa, no entanto, que uma causa clara nem sempre está próxima. Quando não é, vamos confiar em Deus, andar pela fé como incentivo do povo de Deus e se arrepender quando o pecado é exposto. Nós também temos a liberdade, irmão, para tentar minimizar o nosso sofrimento,
se isso é possível. A maneira mais sábia, irmãos, que a direção do mistério de abordar a depressão é categorizá-la como sofrimento e, pelo menos inicialmente, para permanecer agnóstico sobre suas causas, mover-se na direção de pessoas sofrendo e caminhar com elas. Ore para o alívio do seu sofrimento. Procure oferecer palavras de encorajamento. Bom, irmãos? Então vocês usam com palavras de encorajamento para encorajar as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que precisam, né, irmãos, erguer-se, né, irmão, para cima. Reconheça, irmãos, que os sentimentos de depressão pode significar que elas não podem sequer imaginar alguma coisa boa, como o amor. Nesse caso, eles têm que aprender mais profundamente a habilidade de andar pela fé. Eles devem desconfiar das interpretações ateístas e deístas, que fluem naturalmente de depressão, e aprendam a viver de acordo com as palavras de Cristo, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 2 a 3, que a gente vai ver aqui rapidinho. Capítulo 8. Os versículos que eu estou vendo aqui é 2 e 3. Olha aí, ó. Lembre que o nosso Deus guiou vocês pelo deserto nesses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs em prova para saber que estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus disse. Glórias a Deus. Entenderam o recado? Ao longo do caminho, eles serão invariavelmente enlaçadas por pecado que se agarra tão de perto. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então não desista da tua luta. Lembre-se que você tem Deus e você tem tudo sobre Ele. Deus tem tudo na tua vida sob o controle. Não deixe que o pecado te atrapalhe. Não deixe que o pecado faça você aprofundar nas profundezas da tua depressão, da sua tristeza, do seu desânimo. Erga a tua cabeça e anda. Anda para o caminho da salvação. Não desista da sua caminhada. Lute para que você alcance a tua salvação. Glórias a Deus. Como elas se apegam, porque as pessoas deprimidas são afinal como todo mundo. Como elas se apegam a Cristo pela fé e como elas se arrependem do pecado que é revelado. Elas podem de fato experimentar um alívio da sua depressão, caso que pode ter havido uma causa espiritual fundamental. Mas ajudantes sábios não têm que tirar essas conexões. Eles simplesmente precisam ministrar com amor e habilidade para as pessoas que estão passando por algum dos momentos mais difíceis do sofrimento humano. A única vez que um diagnóstico de uma causa física pode ser útil é quando alguém pergunta sobre medicamentos psiquiátricos. Se há uma causa física, a medicação pode ser garantida. Senão, não seria menos. Mas aqui, novamente, nós não temos que encontrar uma causa definitiva. Nesse momento, não é possível encontrar uma causa física definitiva. Não existem exames médicos que revelam desequilíbrio químico. A analogia mais próxima é que a medicação para algumas pessoas funciona como uma aspirina, na medida que pode aliviar os sintomas, mas não necessariamente tratar as causas. As pessoas, é claro, são livres para tomar a medicação. A medicação deve, no entanto, vir com um aviso. Medicação não pode tratar de assuntos espirituais. Ele pode ajudar uma pessoa a dormir e se poderia aliviar um pouco a dor,
mas ele não tem o poder de edificar a fé. Só Deus que pode fazer isso, irmãos. Muitas das vezes, aqueles que tomam medicação adotam as perspectivas médicas que vêm com ele. Ou seja, que a causa da depressão é o corpo físico. Então eles estão menos inclinados a lutar a batalha espiritual que inevitavelmente emerge com depressão. E elas são mais lentas para voltar-se a Cristo com força espiritual. Independentemente da causa da depressão, a realidade mais profunda é que o sofrimento deste lado da cruz tem propósitos redentores. Quando os sofredores entendem que Deus tem um propósito no sofrimento, eles tendem a fazer uma pausa antes que eles atinjam a medicação psiquiátrica. Dr. Edward Held é o diretor da Escola de Aconselhamento Bíblico no Aconselhamento Cristão e Education Foundation e professor de Teologia Prática do Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia. Glórias a Deus. Então esse é o artigo que nós lemos sobre a depressão espiritual. Voltando no artigo principal, como que então a gente pode, no item 3, ajudar as pessoas depressivas? Como que a gente pode ajudar pessoas assim, nós nesse caso? Então quando um amigo, irmãos, vem procurar sua ajuda, mostrando sinais de depressão, lembre-se, mesmo não se sentindo capacitado, possivelmente vai precisar de ajuda de um conselheiro ou até de um médico. Você poderá ser a ponte para este socorro, que chegue ao depressivo. Sendo assim, lembre-se dessas dicas. Letra A. Item A. O depressivo muitas vezes se afasta e rejeita os amigos, mesmo quando mais necessita deles. Pensem assim, eles afastam pela tristeza, pela amargura, por tudo, rejeita os seus amigos, ainda mais quando necessita da ajuda deles. B. Saiba que nem sempre os familiares de pessoas depressivas estão bem informados sobre este problema. É comum saber que eles criticam um depressivo que se sente ferido e traído, justamente quando mais precisa de apoio e de amor. Então você vai com amor, vai com carinho, não vai com briga, não vai com pereja, não vai com crítica. Não funciona assim. Item C. E é um erro pensar que pode animar o depressivo, tentando apenas motivar até a alegria e não esquentar a cabeça com os problemas. Irmãos, isso irrita, ao invés de alegrar. A reação pode ser inversa da que desejamos. Leia Provérbios capítulo 25, versículo 20. Vamos lá em Provérbios, o que fala? Capítulo 25, versículo 20. Olha o que diz esse verso. No momento de dificuldade, vou ler um antes aqui. Depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com o dente estragado e andar com o pé aleijado, ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste. Tá vendo? É como esfregar sal numa ferida. Glórias a Deus. Então, irmãos, lembre de uma coisa. Toma cuidado. D. Resista à tentação de criticar por estar depressivo. Não critica. Crítica não vai resolver nada da depressão. Às vezes nós achamos que com uma repreensão a gente poderia, num passe de mágica, mudar o quadro. A situação não é tão simples assim, irmãos. Então procura não criticar. Vai no amor, vai no carinho, irmãos. Entrega na mão de Deus, ora por ela. Não trata com críticas neste momento para a pessoa que está depressiva. E ajude a pessoa a entender os fatores pelos quais entrou em depressão. Tendo essa compreensão que você entender dele, vai ser mais fácil identificar as possíveis saídas da situação. Descubra, converse com a pessoa que está em depressão, verifica, entra na compreensão dela e procura achar facilmente uma saída para essa solução. E o último, aproveite sua ponte de amizade para sugerir um aconselhamento com uma pessoa experiente nesta área. Pastor, médico, psicólogo, etc. Tá? Nós vamos agora entrar
do item 4, nós vamos destacar Elias. Irmãos, prestem muita atenção. É o centro de atenção, um dos maiores exemplos, como eu disse a vocês, de uma pessoa que sofreu muita depressão. Então vamos lá. Após uma tremenda vitória espiritual sobre os profetas de Baal, escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 40, que eu nem vou ler, nem convém esse assunto, Elias fugiu desesperado, irmãos? Com medo das ameaças feitas por Jezabel. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 3. Ele fugiu, irmãos. Ele fugiu. Como vocês podem ver aqui, o rei Acabe, olha aqui, contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Barseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Então entende, irmãos, ele fugiu, como está na Bíblia. Então ele caminhou, sabe quantos quilômetros, irmãos? 460 quilômetros. É que nem daqui de Guaiçara até mais ou menos perto lá, um pouco mais para lá de São Paulo, né, irmãos? Mais ou menos Jacareí ou Guarulhos, o que vocês preferirem. De Jezreel ao Monte Horebe. E estava abatido em termos físicos e espirituais. Então, como agiu Deus na vida dele, irmãos? A. Supriu suas necessidades físicas. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 4 a 12. Eu li agora há pouco sobre essa parte, mas eu vou só explicar razoavelmente o que aconteceu. Então, deixou dormir e providenciou comida através de um anjo. O anjo alimentou ele, irmãos, através da orientação de Deus. Depois, irmãos, Deus fala com o profeta através de uma brisa suave, pois ele estava tão tenso, irmão, dessa situação, que possivelmente ficaria assustado se o Senhor lhe falasse em meio ao vento forte, ou ao terremoto, ou ao fogo. Então ele estava muito tenso, irmãos. Então não tinha condição de o Senhor falar com ele no meio do vento forte, no meio do terremoto, não, irmãos. Não censurou, nem o obrigou a tomar uma decisão. Então, muito depressivos, irmãos, de uma forma geral, precisam de descanso. Prestem atenção, isso aqui é um conselho, irmãos. Então, não censurou e nem obrigou a tomar uma decisão. Porque quem toma a decisão? Somos nós, né, irmãos? Mas saibam que muitos depressivos, eles precisam de descanso. Eles precisam de uma alimentação, tá, irmãos? Uma alimentação equilibrada. Então não convém vocês jamais pressioná-los para eles comerem, tá? Ou de vocês colocar eles para comerem ou de descansar. Então eles precisam, mas não convém pressionar eles a tomarem decisões relâmpago, tá? Você não pressiona uma pessoa depressiva a tomar decisão. Se ela quiser se alimentar, vai se alimentar. Se ela quiser descansar, vai descansar. Então saibam disso. Item B dessa questão: deu clareza à visão do profeta, desfazendo os seus medos. Olha que Deus é maravilhoso, irmãos. Ele desfez os seus medos. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Por isso que eu falo que Deus, ele sabe cuidar da gente, irmãos. Ele sabe cuidar da gente. Vocês vê só? E Deus, irmão, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez naquele momento, irmãos? Eu vou explicar a você o que Deus fez. Deus fez o seguinte, Pai dos céus, ele inicialmente ouviu as reclamações de Elias. Ele ouviu. Então ele demonstrava a pena de si mesmo, julgando-se sozinho. Ele achava que estava sozinho, né, irmãos? Esquecido, marginalizado, e o último defensor do reino de Deus na face da terra. Porque ele questionava: só sobrou eu, Senhor. Só eu estou sozinho. Todos morreram, só sobrou eu. Então Deus mostrava para ele, irmão, que ele não era o único a sofrer perseguição, nem o último fiel. Haviam mais 7.000, verso 18. E o deprimido
costumava achar que o seu caso é o único e o mais grave de todos. Então Deus deu a visão ao profeta. Então Deus fez para ele dizer: não precisa ter medo, estou contigo. Você não é o único nessa perseguição. Você não é o único nessa luta. Então saiba que através da família nossa, através das pessoas, irmãos, saiba que a pessoa depressiva não está sozinha, irmãos. Tem Deus, tem Jesus, irmãos. Então, lembra de uma coisa: Deus, irmãos, Ele é capaz de tirar nós da pior amargura, do nosso pior medo. O deprimido, propriamente dito, irmãos, costuma achar que seu caso é único e o mais grave de todos, sendo que muitas pessoas na Terra, irmãos, passam por diversos tipos de problemas, até piores que o da outra pessoa. Então saiba, quem que não passa alguma situação? Então saiba, você não é o único que está sofrendo sobre isso. Tem muita gente que sofre com depressão, uns mais leve, outros mais pesado. Então não pense que só está você nessa situação, e Deus está na tua vida, tá bom? O item C: Deus faz Elias desviar os olhos de si mesmo e deu-lhe trabalho para fazer. Olha que Deus é maravilhoso, né, irmãos? Um ótimo remédio para a excessiva preocupação consigo mesmo é auxiliar na necessidade de outras pessoas. Tira-se os olhos, mesmo que momentaneamente, dos próprios problemas, e percebe-se que em muitos casos é possível ajudar pessoas com problemas até mais graves que os nossos, irmãos. Você vê só? É um ótimo remédio, né, irmãos? Você desviar os seus olhos de si mesmo, aquela amargura, aquela tristeza, sabe, irmãos? Mas é como fala: vai auxiliar as pessoas que precisam de ajuda, vai auxiliar quem precisa. Tira os olhos, mesmo que momentaneamente, dos próprios problemas. Não pense nos seus problemas, não pense na sua situação só. Você tem que perceber que existem muitos mil casos, e você, com a possibilidade que você tem de ajudar pessoas com problemas até mais graves que os nossos, que eu acabei de falar no outro item. A letra D: Deus mostra que é soberano sobre a situação. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 15 a 18. Jezabel, a causadora de tanto pavor em Elias. Sabe o que Deus falou? Não há nada perto do Senhor a quem um profeta servia. Deus, irmãos, encarregava Elias de ungir novos monarcas. São eles que a gente citou. Um deles, o seu sucessor, Eliseu. Também Jeú, né, irmãos, que vocês sabem na história, que matou Jezabel. Incumbiu de ungir um novo profeta. Incumbiu, irmão, de ungir um novo profeta. Informar qual seria a punição dos idólatras. O Senhor castigaria Acabe e Jezabel. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 21, versículo de 17 a 29. Vamos ler. Olha como que a punição deles veio. Bom, não vou ler não, né, irmão? É um pouco extenso também. Mas o Senhor castigou, né, irmão? Acabe e Jezabel. Preservaria os fiéis ao Deus verdadeiro. Glórias a Deus. Então, irmãos, antes de nós encerrar esse assunto, nós vamos lá, aqui igual no meu celular, né? Ler um item aqui que Deus mandou abrir e falar a vocês. Elias teve depressão? A Bíblia não diz exatamente que Elias teve depressão, mas mostra que num determinado momento de sua vida, ele foi atingido por uma profunda aflição. Profunda mesmo. O profeta ficou tão deprimido que chegou a desejar a morte, como a gente disse. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Alguns estudiosos defendem que não há elementos suficientes no texto bíblico que indiquem de forma incontestável um quadro clínico de depressão. Outros, porém, sugerem que alguns sintomas apresentados por Elias, como seu próprio descontentamento e o desprazer pela vida, são indícios muito fortes de que o profeta teve depressão, irmãos. A questão é que a depressão é um mal que, ainda hoje, é cercado de tabus e mistérios, desde as suas causas
Então agora, para terminar, a gente vai dar uns conselhos para uma pessoa deprimida. Guarda isso para vocês. Acho que a gente vai falar agora. Primeiro item: faz de si mesmo sem se depreciar, reconhecendo aspectos positivos. Segundo item: você não deixe que somente suas emoções dominem a sua conduta. Terceiro conselho: tente traçar um plano para sair da depressão. Quarto: faça novas amizades. 5. Sejam mais tolerantes consigo mesmo. 6. Não use a depressão como desculpa para não mudar o que é necessário mudar. 7. Melhore seu autoconceito. De que forma? Aproximando de Cristo, melhorando relacionamentos, estabelecendo metas de melhoria. E o último e mais importante: ore e sature a mente com a palavra de Deus. Que para terminar, nós vamos ler essas duas palavras de novo. Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16. Versículo de 1 a 9. Guarda, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus: o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia deles. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte das suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, é tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está do meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso que o meu coração está feliz e alegre, e eu, ser mortal, me sinto bem seguro. E a última palavra, Mateus, capítulo 1, versículo de 28. Mateus? Não sei se é Maraquias, Mateus. Maraquias, será? Não. Deve ser Marcos, capítulo 1, 28. A fama de Cristo se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago, João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. E a sogra de Simão, que estava em cama com febre, assim que Jesus chegou, contaram a ela que ele estava doente. Não sei muito bem se é realmente esse capítulo, mas tudo bem. Glórias a Deus, Senhor. Então, irmãos, é esse o assunto. A depressão, irmãos, não é brincadeira. É uma coisa muito séria que dá nas pessoas. E saiba, é possível sair de depressão. É possível através da palavra de Deus. Então, anda nos caminhos de Deus e saiba que um Deus zeloso pode te tirar você de todos os momentos difíceis. Confia nele, caminhe e anda. Elias foi libertado da depressão e você também pode ser. Se você que está ouvindo esse podcast 22, saiba, Deus está no controle da situação. Lembra que Ele fez uma promessa, que num dia não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza, não vai ter mais angústia. É só alegria, é só contentamento, porque as coisas vão passar, mas a eternidade ela é verdadeira e justa e sublime, tá bom? Irmãos, eu fiquei muito contente com esse podcast.
eu me sinto uma alegria aqui no meu coração de estar fazendo esse podcast, sabe, irmão? Passei umas situações aí, Deus sabe, mas, irmãos, estamos de volta no patamar com Deus, tá bom? Não desanime, ande, o caminho é duro, mas Deus prometeu a salvação. Vamos crer e confiar, porque Jesus está voltando. Irmãos, é isso, tá bom? Fiquem com a paz de Deus e até o próximo podcast, se Deus quiser, aqui na Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Fiquem com a paz de Deus, irmãos. Fui. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Fui, irmãos.